Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, juntinhos, estudarmos um texto do irmão Jorge Silva. Ora, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Jorge Silva. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que não há nada de profissional nisso, eu faço de modo leigo, faço de muita boa vontade, é o devocional que eu faria sozinha, então eu compartilho com vocês. E por falar em compartilhar, peço que façam a sua parte também, se inscrevendo no canal, deixando ali uma mensagem, acionando o sininho. E sabe, é importante que outras pessoas vejam essa nossa mensagem. Não porque sou eu que estou falando, longe disso. Porque é a palavra de Deus, e a gente sabe, né? A palavra de Deus é poderosa e ela nunca volta vazia. Então, a partir do momento que vocês têm a oportunidade de compartilhar, passa a ser também responsabilidade de vocês. Tá bom? Vamos orar? Ó poderoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, que possamos compreender a importância do serviço, que possamos compreender a importância de frutificar. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então ontem nós estudamos, para quem não ouviu a mensagem de ontem, a gente estudou sobre morrer para frutificar, que era a importância de como um grão de feijão, né, que a gente põe no algodão e vê lá que ele morre e depois sai o galinho, que ele morre e vive. Então, a importância de a gente dar frutos para Jesus Cristo, né? Abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer e fazer as coisas para o reino de Deus, para que o reino de Deus possa crescer. Então, é a nossa parte de morrer para o mundo e viver para Deus, que vai levar outras pessoas a conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje o nosso texto chama-se Morrer para Viver. E nós vamos ler Romanos 2, do versículo 6 ao 8. É um texto pequeno, e não fala diretamente dessa ideia de morrer para viver. Então, embora esse trecho que nós vamos ler da Bíblia não fale diretamente sobre isso, ele vai conectar a gente profundamente com esse princípio espiritual, que é quando a gente vai percebendo. Se você pegar Romanos 12 todo para ler, você vai percebendo isso, né? Que como uma coisa se conecta à outra. Então, qual que é a ligação com o morrer para viver? Então, logo no comecinho do livro de Romanos, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai exortar os cristãos para oferecerem os corpos como sacrifício vivo e agradável e santo para Deus, né? O que já carrega a ideia do quê? De morrer para si mesmo, né? Então ele pede um sacrifício vivo. Então ele não pede que os irmãos se apresentem a Deus como mortos, mas um sacrifício vivo, abandonando o quê? O ego, os desejos pessoais, e passem a viver para Deus. Então esse aí é o pano de fundo do que a gente vai ler agora, que são os versículos 6 e 8. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, fala que cada um de nós temos diferentes dons. Por quê? Porque Deus gracioso, deu de graça, né? Segundo a graça que Deus nos deu. E como que esses dons vão se refletir nessa nossa entrega? Então, primeiro, que a gente tem que usar os dons com dedicação, que é um jeito da gente morrer para o nosso orgulho, para as nossas vaidades, e viver para o serviço de Jesus Cristo, né? Então, dedicar-se é um jeito de morrer. Outra coisa, a gente tem que servir com alegria, com generosidade. Isso vai exigir o quê? Nós vamos renunciar muitas vezes ao conforto, a gente vai investir tempo, energia. Tudo isso é o quê? É morrer para o ego e viver em função da outra pessoa, né? Para servi-la.
E aquele que está na gestão, na liderança, que faça isso com zelo. Por quê? Tem que ensinar com empenho, tem que mostrar misericórdia, tem que estar sempre com expressões de alegria, que são a prática de uma vida de quem já morreu para si e que vive para Jesus Cristo. Então, qual é a aplicação espiritual disso que nós vamos ler agora? A mensagem é super clara. É o seguinte: quem se entrega a Deus vive para os outros. Os dons não são para autopromoção, mas para quê? Para que a gente possa edificar. Isso só é possível quando existe uma transformação dentro da gente, uma transformação interior. A morte do velho eu, que dá lugar à vida nova em Jesus Cristo. E obviamente, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você deseje servir o próximo, se você realmente quer morrer para viver, você tem que morrer em Jesus Cristo. Se você não se decidiu, faça isso agora. Para tudo que você está fazendo, faz uma oração e diz para Jesus: olha, Jesus, eu creio no seu sacrifício, eu creio na sua vinda, eu creio que o Senhor veio aqui para me salvar. Tá bom? Então vamos ler o nosso texto de hoje, que é Romanos 12, de 6 a 8. E diz assim, ó. O irmão Paulo falando, né? De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Então, o nosso texto chama-se Morrer para Viver. E o versículo escolhido pelo irmão Paulo foi o versículo 25, que diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Que é o versículo 25, tá bom? De João 12, que nós lemos ontem. Bom, então, o que Jesus ensinou pra gente? Que o Pai é glorificado quando seus discípulos são frutíferos. Então, vê lá em João 15, 8. Vou ler para vocês aqui, ó. João 15, 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, Jesus aqui está ensinando o quê? Que o Pai é glorificado quando a gente dá frutos, né? Então, o que impede a gente de morrer para dar fruto? O que empata a gente de fazer isso? O que é o grande entrave para a gente fazer isso? É o amor à vida. A gente gosta tanto da nossa vida, das nossas arrogâncias, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, que a gente fica empatado, né? Então, quando a gente tenta preservar a vida da gente, inevitavelmente nós vamos perdê-la. Então, todo ser vivo, ele tem esse instinto de autopreservação, a pulsão de vida, né? Pois a vida é valiosa e, lógico, todo mundo quer preservá-la. Mas o amor à vida é um obstáculo a frutificar, a dar frutos. Uma vez que quem mais se afirma em seus direitos, menos renuncia, né? Se eu acho que tudo é meu, tudo é pra mim, aí eu não abro mão de nada, né? E aí fica bem difícil de dar sequência. Então, sem a gente abrir mão de priorizar a vida, a gente acaba que deixa Jesus Cristo para o segundo plano. Não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo no mesmo nível, né? Se você gosta tanto das coisas da sua vida, não dá para você priorizar Jesus. E aí você vai o quê? Vai perder a bênção de uma vida frutífera e vai ficar apegado à vida. E segundo Jesus Cristo, quando você faz assim, você tem um resultado muito triste, que você pensa que vai ganhar a sua vida, mas na verdade você vai perdê-la. Mas quem odeia a sua vida, no sentido de tirá-la do pedestal, não é tipo, vão me matar, eu me odeio, não é nada disso. O que a gente tá falando aqui é uma ilustração, né? Então, quem odeia a sua vida, no sentido de tirá-la do pedestal, tirá-la do primeiro lugar e colocá-lo no seu devido lugar, priorizando o Senhor,
vai preservar a sua vida, vai preservar a vida eterna. Então, quem age assim, mostra que confiou o destino da sua vida nas mãos daquele que realmente pode manter a sua vida, né? Pode mantê-la. Então, o resultado é o quê? Quando você deposita tudo nas mãos de Deus, você ganha a sua vida, porque você não teve medo de perdê-la. Você sabia que Ele ia cuidar de você. Só assim os discípulos frutificarão para a glória de Deus. Se não abrir mão daquilo que a gente ama, não vai dar, viu? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Quando se tenta preservar a vida, inevitavelmente ela se perde. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que precisamos morrer para viver, para nós o abraço dá super mega certo. Também temos um compromisso, que é o de decorarmos o Salmo 25:12. Eu imagino, já falamos 277 vezes nesse ano, eu imagino que já esteja decorado, né? Mas olha lá, ele diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso e a frase que eu falo todos os dias, que foi escrita por A.W. Tozer. Tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.